Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Ramon Bezerra, do Departamento de Comunicação e do Mestrado Profissional em Comunicação da UFMA. E vamos falar sobre a economia da confiança. Eu sou Newton César e o seu Cidade Universitária Entrevista está no ar. Ramon, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso estúdio para falar de um tema muito importante, a economia da confiança. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Newton. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco das pesquisas que a gente tem feito. Você é um pesquisador desse tema e eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público ouvinte aqui da capital e do interior do estado, nossos internautas, o que seria a economia da confiança. Embora tenha o nome economia, não se trata de uma teoria econômica. É um processo de vinculação social, ou seja, é uma teoria do campo da comunicação. A economia da confiança significa o seguinte: diz respeito a processos de produção, circulação e consumo de bens e serviços, em geral baseados no compartilhamento, na troca, no empréstimo e da doação, que acontece por meio de relações online e offline, ou seja, geralmente as pessoas se encontram por meio de sites, de aplicativos, e depois se encontram presencialmente para trocar objetos, para pegar emprestado e para ter acesso de um modo geral. Então a economia da confiança está ligada a esse cenário e tem um outro detalhe. Tal como nós construímos a economia da confiança, existem aí no mercado vários outros termos, como economia colaborativa, consumo colaborativo e vários outros. Por que a economia da confiança não é exatamente igual a esses outros conceitos? E por que eu me dei o trabalho de criar um outro? Porque todos esses outros eu acho que eles são pouco precisos. E a economia da confiança, ela tem 3 características básicas, ou seja, 3 eixos que a caracterizam e que, para a gente dizer se uma iniciativa é economia da confiança ou não, tem que verificar se essas 3 características estão presentes. A primeira é a dinâmica entre pares, que diz respeito às tecnologias digitais de comunicação, como que eu acesso os produtos e serviços. Nós estamos vivendo cada vez mais entre pares por conta dessas tecnologias de vários aplicativos e as chamadas redes sociais que nos conectam. A segunda característica é a confiança entre desconhecidos. Por quê? Viver em sociedade requer que a gente confie nas pessoas. No entanto, o que a gente tem observado nos últimos anos é uma migração de uma confiança de grandes centralizadas instituições, como grandes empresas ou grandes hotéis, para a confiança entre desconhecidos. Por exemplo, uma das plataformas mais conhecidas, o Airbnb e o Couchsurfing. No Airbnb você paga para ficar na casa de um desconhecido, no Couchsurfing é gratuito. Mas nessas 2 plataformas, você confia muito mais nas referências, na reputação que as pessoas têm, e menos na empresa em si. É diferente de ir para um hotel famoso, que você confia no hotel pela história que ele tem. Então, muda a forma de confiar. E a terceira característica é a abundância de recursos. Porque, assim, a nossa vida, ela é orientada por um paradigma da escassez, que é um paradigma muito comum na economia, mas que orienta todos os nossos modos de vida. A gente nasce, dizem pra gente que não tem para todo mundo. A água está acabando, carro, para eu ter um carro, como é que eu vou fazer? Eu não posso comprar 2 carros, só posso comprar um. Eu tenho só uma casa, não posso ter outra. Ou seja, dizem pra gente que não tem tudo para todo mundo. Só que qual que é a questão que eu tenho observado? É possível todo mundo ter acesso a tudo, desde que a gente mude a forma de acessar os produtos e serviços. Como assim? A abundância, ela é como uma lente que nos ajuda a ver a realidade. Por exemplo, eu só uso meu carro 3 vezes na semana. Nos outros 4 dias da semana, será que eu não posso alugar por uma plataforma? Como o Turo, por exemplo, muita gente tem feito isso. Eu uso o carro, ou então eu vou para o trabalho no início da manhã e pego o carro só no final do dia, e ele nesse intervalo ele fica no estacionamento. Nesse intervalo ele pode também ser alugado para uma pessoa que precisa de um carro só naquele momento. E isso tem acontecido com todos os objetos que vocês possam imaginar. É nesse sentido que a gente fala de abundância. Não quer dizer que eu posso desmaterializar um bem físico, mas que eu posso acessá-lo de outras maneiras, por exemplo, uma máquina de lavar. Eu não uso a máquina de lavar todos os dias. E será que eu não posso compartilhar minha máquina de lavar com o vizinho e depois compartilhar os custos com a conta de energia, por exemplo? Então, são essas experiências que têm acontecido no mundo todo. Então, esses são os 3 eixos da economia da confiança: a dinâmica entre pares, a confiança entre desconhecidos e a abundância de recursos. E a gente tem que observar se eles 3 estão presentes para saber se essa iniciativa faz parte da economia da confiança.
Nesse eixo, eu queria te perguntar o seguinte, da confiabilidade, como hoje, internacionalmente, tem avançado essa economia da confiança? Isso que eu chamo de economia da confiança é um fenômeno que começou mais ou menos por 2008, vamos por aí. Claro que não Bem tem... recente, né? Sim, muito recente, ainda nem tem 10 anos completo. Mas é claro que várias experiências já existiam. Por exemplo, tem uma que é interessante, que é o troca-casa. Eu viajo e aí uma outra família de um outro país fica na minha casa enquanto eu estou viajando e eu fico na casa dessa família. E isso já existia antes da internet, desde os anos 90. As pessoas trocavam por meio de cartas. Então a internet não inventou isso, ela só aumentou essas possibilidades. Flexibilizou. Exatamente, facilitou com que mais pessoas tivessem acesso, por meio da dinâmica entre pares que eu falei há pouco. Então, assim, de 2008 para cá, alguns pesquisadores apontam que um dos motivos para o aumento da economia da confiança e desses fenômenos correlatos foi a chamada crise econômica dos Estados Unidos de 2008, na Argentina, e que fez com que as pessoas buscassem outras formas de consumir, porque estavam perdendo poder aquisitivo. E eu acho que sim, pode ser apontado como um dos fatores, mas não só. Eu acho que a popularização do uso da internet e o fato de nós confiarmos cada vez mais em desconhecidos, por exemplo, antigamente a gente só comprava online em lojas conhecidas. Hoje a gente compra no Mercado Livre uma pessoa que eu nunca vi na vida, compro numa loja do Instagram que eu acabei de conhecer, por exemplo. A gente tem confiado cada vez mais a partir de outros mecanismos. E isso muda o cenário, muda a forma como a gente vive e faz com que iniciativas como essas que eu citei possam emergir. Por exemplo, um exemplo que eu acho interessante é a alimentação. Existem várias plataformas que te permitem, você vai viajar e quer comer comida típica. Ao invés de você ir para um restaurante famoso e tudo, você pode ir para casa de uma pessoa e você paga para ela e você está comendo na casa de uma família típica, comendo uma comida típica e ainda pode conversar com as pessoas. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Ramon Bezerra, do Departamento de Comunicação e do Mestrado Profissional em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Ramon, a gente sabe que, por exemplo, o brasileiro tem uma característica diferente de outros países e o Maranhão mais ainda. Aí eu te pergunto, como é que o Brasil recebeu essa economia da confiança, essa relação? E depois eu queria que falasse do Maranhão, que o maranhense é um pouco mais arregado ali e não sei se isso vai dar certo, será que eu vou para outro estado, para outro país? Fala isso pra gente. Essa é uma questão realmente importante. Nessa pesquisa que nós estamos finalizando agora, esse mês inclusive, nós identificamos mais de 200 iniciativas de economia da confiança no mundo inteiro. E a gente separou as que são internacionais, brasileiras e as que funcionam no Maranhão. No Maranhão são pouquíssimas iniciativas e a maioria delas são aquelas internacionais que funcionam aqui, como por exemplo o Uber, o Couchsurfing, o Airbnb, entre outras. Então, assim, você tem total razão. E uma das coisas que a gente tem observado é o seguinte: em outros países, como por exemplo na Europa, até nos Estados Unidos, no continente europeu, os países da Europa e nos Estados Unidos, um pouco no Canadá, mas ainda mais nos Estados Unidos, você tem um histórico de confiar entre desconhecidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, na época da crise do petróleo e da energia, foi incentivado pelo governo o compartilhamento de automóveis, por uma questão física, não tem energia, gasolina para todo mundo, então vamos compartilhar. E isso criou uma ambiência para que final dos anos 90, início dos anos 2000, quando essas iniciativas surgem lá, as pessoas conseguem aderir com mais facilidade. Na Europa, com os índices de criminalidade menores que os daqui, por exemplo, as pessoas conseguem confiar mais. Então, indiscutivelmente, essas plataformas, a grande maioria delas, surgiram e funcionam e tem um público muito maior fora do Brasil. Mas isso não quer dizer que não exista aqui. Existe sim e tem crescido cada vez mais. No Maranhão, inclusive, surgem iniciativas próprias para tentar dar resposta a certas demandas. Mas é um fato que aqui nós ainda temos uma penetração muito pequena na realidade local. E aí eu até aproveito que essa é uma das questões que me instiga muito. Uma pesquisa que eu comecei agora, a gente vai identificar exatamente isso. Nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar os modelos que nós achamos mais interessantes da economia da confiança, que nós observamos em outras partes do Brasil e no resto do mundo, e a gente vai ver até que ponto esses modelos podem funcionar na cidade de São Luís. Vamos fazer grupos focais para conversar com empreendedores e pessoas desse cenário, para ver até que ponto isso pode ser aplicado em São Luís, porque a nossa ideia é incentivar a criação desses modelos, visando criar esse costume, esse hábito. Muito bem, Ramon. Um outro detalhe, quem está nos ouvindo neste momento aqui em São Luís e também na região metropolitana, no interior do estado, internauta,
qual a dica que você daria para quem quer experimentar, né, a economia da confiança? Porque eu acho que só tentando é que você vai ver se funciona ou não, porque eu acho que, já que a gente fala para um público muito grande, esse público que deve estar ouvindo agora, ele está falando sobre isso, será que vale a pena, não vale a pena? Como é que eu faço? Né? Porque, por exemplo, no período que a gasolina estava muito alto, o compartilhamento solidário, né, por exemplo, do carro, de vir para a universidade ou ir para a escola, em vez de estar pegando o táxi ou Uber e tal, você poderia, por exemplo, estar compartilhando com uma pessoa que tem um carro, e em vez de andar sozinho no carro, poderia trazer 3 colegas para a universidade ou para o trabalho. Fala um pouquinho sobre isso e dá essa dica. Mas você vai falar ainda também que teve atividade na última sexta-feira para discutir esse tema. Primeiro vamos destrinchar isso aí para o nosso público ouvinte. Perfeito. Vamos botar eles nessa economia. Perfeito. Então, eu acho que aqui na cidade de São Luís nós temos alguns empecilhos. Por exemplo, hoje no Sudeste, uma das modalidades de compartilhamento de transporte mais comuns são bicicletas, patinetes elétricos, e que também geram muito problemas, né? Isso tem gerado várias questões legais e de segurança que, assim, quando chega uma novidade, a gente precisa se adaptar a isso. E é sempre um processo muito conflituoso. E é isso que a gente tem observado. Aqui no Maranhão, é muito difícil, por exemplo, compartilhamento de bicicletas por conta de coisas como a criminalidade em alguns bairros, longas distâncias, as ruas pouco são arborizadas. Então, imagina você andando, não tem ciclovia, imagina você andando de bicicleta sem ciclovia, no sol quente porque quase não tem árvores, e podendo ser assaltado, é uma situação muito delicada. Mas eu acho que aqui em São Luís uma coisa, tem muitos carros, muitos veículos, os engarrafamentos são enormes. Então eu acho que o compartilhamento de automóveis é uma das coisas que deveria ser feita. Tanto o compartilhamento de caronas, existem plataformas como a BlaBlaCar, que em geral é para viagem, mas pode ser usada dentro da cidade, dentre várias outras, porque aí acho que seria interessante também criar aplicativos aqui, na própria cidade, que pudessem facilitar o intercâmbio de pessoas que vão de um lugar ao outro e que possam ir no mesmo veículo. Eu venho para a UFMA, por exemplo, na Avenida dos Portugueses, eu fico observando, quase todos os carros têm só uma pessoa dentro, o que é um absurdo, e tantas pessoas precisando. Então eu acho que tendo, às vezes, grupos em redes sociais, como já existem alguns, mas ainda é muito incipiente, aplicativos para smartphone, podem ajudar a conectar pessoas para que o compartilhamento de automóveis se torne uma realidade aqui. Mas, sobretudo, eu acho que aqui é uma questão muito mais de hábito. A gente ainda tem muito medo, confia pouco. Então eu acho que o compartilhamento de automóveis é uma questão central na cidade de São Luís e que deveria, sim, ser investido. E tem vários caminhos que a gente pode pensar para incentivar isso, tá? Sim, Ramon, na última sexta-feira também teve um debate, um diálogo sobre esse tema. Eu queria que você explicasse aqui pra gente como é que foi na manhã de sexta-feira. Fala pra gente aí, porque esse tipo de diálogo é importante para as pessoas entendendo e tendo um pouco mais de familiaridade com o tema e implementar isso na sua vida. Ótimo, então, na última sexta-feira nós realizamos um mini curso sobre economia da confiança e as mudanças que ela traz para o profissional. Nós apresentamos diversas profissões que estão surgindo, porque nós estamos, como eu disse anteriormente, com uma pesquisa que está em processo de finalização. Uma das coisas que nós observamos nessa pesquisa foi, nesse contexto da economia da confiança, várias profissões que estão surgindo. É fato que muitas profissões estão desaparecendo. O Fórum Econômico Mundial, no relatório de 2018, indicou milhares de profissões serão perdidas por conta da automação, mas ao mesmo tempo milhares de outras serão criadas. E nós temos observado exatamente essas profissões que têm sido criadas. Isso, inclusive, eu aproveito aqui para citar, foi objeto de um programa em áudio que nós fizemos chamado Profissões e Etc. Está disponível no Spotify, em vários outros serviços de streaming. Passou na Rádio Universidade há umas 2 semanas atrás e está disponível no Spotify, totalmente gratuito, no Radio Public também, é fácil de encontrar, e lá nós falamos dessas profissões que estão emergindo. E esse foi o foco do curso da última sexta-feira. Nós apresentamos a economia da confiança e apresentamos essas novas profissões. E também, no mês passado, nós fizemos um mini curso parecido na Livraria Leitura do São Luís Shopping, no qual nós apresentamos os resultados dessa pesquisa. E porque assim, a gente entende que ao finalizar uma pesquisa, a gente tem que dar um retorno para a sociedade. E esses cursos, esses produtos em áudio, são formas de dar um retorno para a sociedade, isso que a gente tem feito dentro da universidade. Nós nos preocupamos bastante com isso.
Então, assim, quem tiver interesse pode acessar o Instagram do Etc., que é etc.ufma, e lá você vai encontrar o link para os programas em áudio e outras informações sobre a nossa pesquisa. Muito bem, Ramon, estamos chegando aqui ao final do Cidade Universitária Entrevista, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua obra, que trata desse tema, sobre a economia da confiança, certo? E dizer onde as pessoas podem acessar essa obra. Então, o título do livro é Economia da Confiança, Comunicação, Tecnologia e Vinculação Social. Esse livro, ele foi resultado de 4 anos de pesquisa, é uma adaptação da minha tese de doutorado, e nele eu cito exemplos da economia da confiança de diversas áreas ligadas a objetos, tarefas, turismo e hospitalidade, dinheiro, alimentação, transporte, vários exemplos que funcionam no Brasil e fora do Brasil, e a partir disso eu formulo a proposta da economia da confiança, que eu expliquei no início. Tá? E eu acho que é uma obra que pode ajudar a gente a entender um pouco dessas iniciativas que estão surgindo e também a nos preparar enquanto profissionais, enquanto estudiosos, para lidar com esse cenário, que eu acho que é um cenário sem volta. Como eu disse, é um cenário muito controverso. É só a gente observar, por exemplo, quem usa o Rappi, Uber e outras, Uber Eats, por exemplo, tem ali, vocês devem ter acompanhado, várias denúncias de perda de direitos trabalhistas. Então é uma situação muito controversa. E também é isso que não tem como a gente simplesmente voltar atrás, acabar com as plataformas. A gente precisa entender para pensar políticas públicas e pensar como atuar nesse cenário, tanto profissionalmente quanto para visando a garantia de direitos. Então o livro, ele apresenta esse cenário e tenta indicar possíveis caminhos. Onde as pessoas podem comprar? O livro, ele foi publicado pela editora Pris, que é uma editora de Curitiba, e ele pode ser comprado em diversas livrarias online, na Livraria Cultura, na Livraria da Travessa, no site da Amazon e na Livraria da Martins Fontes, entre outras livrarias. Ramon, muito obrigado pela sua participação, pelo carinho aqui com Cidade Universitária Entrevista, que tanto Cidade Entrevista como Cidade Universitária está fazendo 10 anos de existência. É sempre bom receber profissionais de comunicação aqui no nosso programa. Um abraço, obrigado. E sempre que tiver novidades, fique à vontade para voltar aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente tem estudado e participar desse momento importante de vocês também. Também estou sempre à disposição. Obrigado. Muito bem, o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor Dr. Ramon Bezerra, do Departamento de Comunicação e do Mestrado Profissional em Comunicação da UFMA. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira M, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. Este programa teve a minha coordenação e a apresentação também. A edição de áudio é de Anderson Rodrigues. Muito obrigado, uma boa semana, até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.